Bom dia. Como vai você? E que dia é hoje? Vamos nos levantar, por gentileza, e rezarmos a oração da serenidade. Vamos respirar fundo por 3 vezes. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu. Para iniciarmos, mas muito bem mesmo, esse domingo, uma palestra com uma das maiores autoridades, uma especialista reconhecida internacionalmente, a professora a doutora Ana Cecília, da Unifesp, escritora também, e vem nos brindar. Nós temos o privilégio de recebê-la. Professora, por gentileza. Então, eu vou dar uma corrigidinha aí. Eu não sou uma das pessoas conhecidas internacionalmente daqui, não. Eu sou uma pessoa muito trabalhadora, né? Já estou na terceira idade, não deixei de trabalhar até hoje nessa área e tenho uns 28 anos de trabalho na área de álcool e drogas, desde a prevenção até o tratamento. Então, essa é minha expertise, a minha especialidade, mais nada. Tá? Eu tenho a mesma missão que vocês, que é continuar lutando para mudar a nossa realidade. Só isso. Quero agradecer ao Ronaldo. Cadê o Ronaldo? Que insistiu para que eu viesse aqui de novo. Não porque eu não quisesse vir, porque eu sou bastante disponível, mas porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu cheguei ontem, 11h30 da noite, de Florianópolis, onde estavam reunidos 7.000 psiquiatras. E a menor parte desses psiquiatras se dedica à área de álcool e drogas. Ao contrário, quando acontece algum evento com álcool e drogas, a maioria não trata, não quer tratar, não gosta de tratar. Existe um estigma muito grande ainda no Brasil, entre os psiquiatras, entre os psicólogos, entre os assistentes sociais e na sociedade, de que isso é um problema moral, de que isso não tem tratamento, de que nada que é feito dá resultado, por puro desconhecimento, por pura dificuldade de acesso à informação, e não é diferente na classe médica. Para vocês terem uma ideia, nesse congresso de 4 dias, Congresso Brasileiro de Psiquiatria, álcool e drogas só contou com 2 atividades e 1 curso. 4 dias de atividade científica, nós ficamos para o último dia, né? Então, as nossas atividades, mesa redonda e uma discussão de caso, foram feitos ontem de manhã, no último dia do congresso, no último horário, depois de um show à noite, na noite anterior, que obviamente reduziu de 5.000, 3.000 espectadores para 500 pessoas na nossa sala, e o debate foi reduzido a isso, infelizmente. Então, como é difícil, né, trabalhar nessa área e como é importante o trabalho de vocês. Então, eu que agradeço de estar aqui, Ronaldo, que insistiu, deu um jeitinho para que eu mudasse a minha fala de ontem para hoje, foi muito gentil, muito disponível. Agradeço a toda a organização do Amor Exigente por
ter facilitado a minha presença. Bom, eu sugeri, e também Ronaldo acatou, que eu falasse sobre as marcas do álcool, né? Porque nesses 28 anos de trabalho como médica e como voluntária, enfim, várias coisas que eu faço, pesquisadora, né? Eu acho e ainda estudo e observo isso, comprovo isso, que o nosso problema no Brasil não é crack, é álcool, né? Ninguém começa o uso de drogas, a experimentação de drogas pelo crack. Então, se nós não cuidarmos de drogas que estão disponíveis, acessíveis, que custam pouco, que não se constrói uma política para as drogas lícitas para adultos, a nossa política do álcool está na mão da indústria até hoje, nós não vamos conseguir evitar essa carreira, né? Então, às vezes, ações políticas pequenas, cuidando de uma droga que a gente já devia saber manejar, afinal de contas ela é lícita para adultos, né? Por que a gente não aprendeu ainda com a política do álcool, se é uma experiência que está do nosso lado, está na esquina de casa, está às vezes na geladeira, né? Puxa vida, então como é que a gente vai aprender a tratar da política do crack, né? Não vamos conseguir. Então nós temos que olhar para a nossa realidade e cuidar com as experiências nossas mesmo, que o Brasil tem, aprender, lógico, com as experiências internacionais que economizam vidas, né? Quando a gente já começa de uma evidência que já deu certo num outro país, a gente tem que olhar muito detalhadamente, trazer para cá e aprimorar, aculturar, fazer ficar um pouco com a nossa cara e, quem sabe, aproveitar aqui no Brasil. Mas nós temos que olhar para a nossa realidade. E a nossa realidade se chama álcool. Então, eu tive agora no congresso da BEAD, e nós fizemos um congresso só de álcool. Só de álcool, trazendo especialistas de outros países para discutir. Tá bom, então, como é uma droga lícita na maior parte dos países para adulto no mundo, como é que a gente aprende a lidar com ela, que é a porta de entrada, que facilita o uso de outras drogas, que é uma droga que marca o indivíduo desde a adolescência. Marca muito antes, né? Nós vamos mostrar aqui que nós temos um índice muito grande de gestantes que bebem durante a gestação, que não recebem a informação no SUS, que a recomendação para gestante é 0 álcool. Não é cerveja sem álcool, porque cerveja sem álcool tem álcool em pequenas quantidades, de 0,02 até 0,05. É 0 álcool, que impacta o feto. As nossas gestantes não recebem essa informação no programa de gestante na atenção básica à saúde, como uma rotina que precisa ser repetida, 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 repetida. E aí elas produzem, as nossas gestantes, bebês que, puxa vida, se eles tiverem a síndrome fetal pelo álcool, é o desastre mesmo, que aquela criança vai estar com o destino selado, com retardo mental, deformidade. Mas se ela não produzir e tiver alguma chance, a gente não consegue detectar. E ela tem um impacto menor, dificuldades de aprendizagem, dificuldades no manejo social, um impacto pequenininho que a gente não detecta e ela repete, ela não consegue acabar os estudos e daqui a pouco vira uma bola de neve. E a gente nem fala sobre isso. Então, acho que se a gente conseguir sair daqui olhando para o álcool como, infelizmente, um grande vilão e cuidar disso desde muito cedo, com o nosso próprio comportamento, com o comportamento dos nossos amigos, né? Porque quem está aqui já está pensando nisso há muito tempo, né? Quem está aqui já está olhando, querendo saber, se aprofundar e mudar a realidade. Mas não adianta a gente olhar só para o próprio umbigo, como vocês também já aprenderam, né? Eu estou só repetindo o que vocês já sabem, né? Quando vocês fazem essa coalizão, vocês já mudaram.
essa ética. A ética de vocês é uma ética coletiva que olha para o lado, olha para frente, olha para trás, dá as mãos, olha para o todo e quer mudar o todo, não quer mudar só o que está acontecendo aqui no meu pequeno entorno. Mas se a gente não fizer mais para o álcool, a gente não vai conseguir cuidar dessa questão, pelo menos aqui no Brasil. Então, obrigada, Ronaldo, de ter aceitado a minha recomendação. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesses, né? Eu nunca recebi nenhum tostão de nenhuma indústria, nem farmacêutica. Ontem eu estava lá no Congresso de Psiquiatria, parecia um circo armado, o circo Le Soleil, né? Porque a indústria farmacêutica tem dinheiro para fazer todas as piruetas possíveis, né? E pagar todas as viagens, todos os colegas que ganham dinheiro da indústria farmacêutica como speakers, né? Como relatores, como conferencistas, e falam bem dos remédios, né? E falam bem dos remédios sem contar que aquele indivíduo que está assistindo ali, muitas vezes vai comprar o remédio ou vai tomar o remédio sem nenhuma crítica. E medicação também causa problemas, né? Eu vou dar só um exemplo. Os benzodiazepínicos, né, os calmantes, né, os sedativos, que são drogas prescritas por médicos, cujo comércio também é ilícito. Existem muitos locais que vendem sem receita controlada e que causam uma das dependências de mais difícil tratamento, que é a dependência dos calmantes. A última conferência que eu assisti sobre sono, de um conferencista bem importante, ele falou o seguinte: insônia se trata, ainda bem, e não se trata com calmante. Deve ser evitado o médico do sono. E no Brasil ainda se prescreve calmante para insônia sem detectar a causa da insônia. E causa uma das dependências de mais difícil tratamento, como eu já falei. É mais difícil tratar dependente de calmante do que tratar dependente de álcool. E nós temos, em média, 25% da população que já tomou ou toma algum tipo de calmante. No Brasil, 1/4. É maior que a prevalência da dependência de álcool. E ninguém fala disso. E continua se prescrevendo. E eu fui lá nesse congresso e vi aquele circo armado e todo mundo vendendo todos os tipos de medicamento. Então, super importante, esse deve ser o primeiro slide de qualquer apresentação, declarar conflito de interesses. Eu sou funcionária pública do governo do Estado de São Paulo, cedida para a Universidade Federal de São Paulo, sou pesquisadora na área de álcool e drogas, sou médica, tenho o meu consultório particular e coordeno 2 projetos. Um projeto numa escola, eu sempre fico nas escolas, eu sempre tento mudar a realidade escolar, né, que é muito dura aqui no Brasil em relação à prevenção. E trabalho num projeto num município bem pequenininho, a 500 quilômetros de São Paulo, há 10 anos, onde eu trabalho todo mês, uma semana, para construir uma política para o álcool e para o tabaco nesse município. É lógico, quando eu falo uma política para o álcool e para o tabaco, é lógico que todas as outras drogas vêm junto, mas essa bandeira do álcool e do tabaco facilita a nossa entrada, simplifica a nossa conversa, informa adequadamente para drogas que estão totalmente disponíveis no Brasil. Totalmente disponíveis, porque o nosso indicador nessa cidade, infelizmente, foi que 100% das meninas compram, meninas menores de 18, compram cerveja e cigarro nos bares, um indicador que a gente colheu nesse projeto. 100% das meninas de 12 a 17 anos e 11 meses compram cigarro e cerveja nos bares desse município que eu trabalho. E 65% dos meninos, né? E por que será que as meninas estão tão desprotegidas, né? Porque na década de 90, a indústria... 90, hein? Final do século passado. A indústria adotou esse modelo para vender cerveja.
A mulher é a bola da vez e nós vamos ter que vender cerveja para as meninas, para as mulheres. Elas têm que se tornar clientes, que até então eram só os homens. E num país onde a política do álcool não existe, e muito menos a política para a mulher, não tem nada de política para a mulher, é lógico que eles iam conseguir vender cerveja para a mulher também. Não só por isso, a mulher está mais exposta, a mulher está competindo com o homem no mercado de trabalho, a mulher está mais fora de casa, várias questões. Mas a força da indústria do álcool é imbatível. Então, isso começou em 90, e o que aconteceu nos nossos levantamentos? Está aqui, ó. Todos os dados de mulheres aumentaram. Esse é um levantamento de 2012 da Unifesp e mostrou que todos os dados, o jeito de beber por semana, padrão, né? Aquele padrão de abuso, doses que as mulheres vêm bebendo, frequência, padrão, frequência e número de doses, triplicou. Para o homem não aumentou tanto, para a mulher triplicou, mostrando para a gente que eles conseguiram. É verdade que tem mais estigma também, a mulher se esconde mais, ela procura menos tratamento, porque nem tem, né? Ela procura e não acha. E aí ela se mantém fora dos nossos tratamentos. Ela é a minoria nos nossos ambulatórios ou consultórios. Ela bebe escondido, tem um preconceito enorme, ela mesma tem vergonha. De novo, porque essa visão moral que eu falei lá no começo vigora no país. Né? Nós temos carência desse debate, dessa discussão, e as mulheres têm vergonha de beber e falar que estão tendo problemas com a bebida e o que eu posso fazer com isso. Então, empurrado por várias questões, o dado aqui em relação às mulheres é aterrorizante, de como elas vêm bebendo cada vez mais cedo, e bebendo na forma de abuso, que vai intoxicá-la muito mais, né? A gente tem o binge, né? O famoso beber binge, né? Que é beber em 2 horas mais de 4 doses a mulher bebe. 1 dose a cada meia hora. Não dá nem para metabolizar. A gente demora 1h30 para metabolizar. A gente não, porque eu não bebo. 1 lata de cerveja. 1h30. 1 lata de cerveja. Então, quando ela bebe em 1h30, 2, 4, ela tem 3 latas de cerveja, efeito tóxico direto em todos os órgãos, que ainda não passou pelo fígado, ainda não está inativado o etanol. E aí vai para o cérebro, vai para o fígado, vai para o pâncreas, etanol, álcool puro. E aí a mulher adoece antes, porque ela tem essa vulnerabilidade. Quando ela se intoxica, a mulher tem uma vulnerabilidade para todas as drogas, ela adoece antes, ela tem várias repercussões muito antes, pelo menos 15 anos antes que o homem. E por isso que, infelizmente, a mulher das Américas, e o Brasil está incluído nisso, é a mulher que mais tem bebido no mundo, por causa da indústria, por conta do nosso desenvolvimento, a mulher em outros lugares, por conta da falta de políticas, tudo isso que eu falei. A mulher hoje é vista como a mulher que mais consome álcool e vai ter o maior número de problemas. Já falei da síndrome fetal pelo álcool, que tem sido muito prevalente. Vou falar do desemprego também, vou falar da depressão. Mulher já tem mais depressão na população geral. Se ela beber, ela vai ter muito mais. Ela vai se tornar muito mais vulnerável. Isso está ligado ao gênero. Né? Então, álcool e outras drogas como fator também de causar doenças mentais, que todo mundo sabe, agrava muito mais. Aí é muito mais difícil de tratar. Muito mais difícil de tratar. E aí a gente já não tem tratamento. Então a gente não sai do ciclo. Né? A gente fica dentro de um ciclo. Ela fica doente antes, ela está abusando mais, porque está sendo pressionada a beber, não tem tratamento, ela morre antes. Que é o que a gente está vendo nos levantamentos. Mortalidade maior, maior número de consequências. Cirrose em mulher é gravíssimo e acontece antes. E aí ela está muito mais vulnerável. Enfim, uma cadeia só de sofrimento. E aí, por último,
falar da mulher, né, as marcas do álcool nas mulheres, que são os quadros de violência, né? A gente tem uma tese que não é recente, de 2010, de um colega que defendeu o doutorado dele na Unifesp, que mostrou que as mulheres que bebem são mais violentas quando tem parceiro, né, são casadas, enfim, elas perpetuam a violência nos próprios parceiros, muitas vezes sendo mais agressivas que o próprio parceiro, quando ela se alcooliza. E é lógico que se ela se alcooliza, ela vai ser abusada com uma taxa maior e vai sofrer violência também domiciliar em função do álcool, com uma taxa muito maior também. Então, mulher que bebe, olha, não sobra nada de bom. Nada de bom. Nem aquela euforia inicial, né? Porque o álcool é uma droga bifásica, né? Que com baixa dose, ele desinibe. Desinibe, e aí a mulher se envolve em relacionamentos sexuais, não usa preservativo, se contamina com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, além de sofrer violência. Então não serve para nada, né? Que pena. Nem o efeitinho lá que eu disse de desinibir, de relaxar, né? Como todo mundo conhece, baixa dose, porque passou de 2 doses, o álcool deprime o organismo como um todo, para todas as pessoas. Né? É óbvio que o dependente de álcool tem mais tolerância, isso vai acontecer depois, mas esse efeito é inexorável. Mas mulher, infelizmente, está destinada a ter muitas complicações. Eu acho que eu pulei um aqui. Pulei que era falar de renda. Né? Esse estudo acabou de sair do forno, é de 2015, é aqui do grupo do Dr. Ronaldo Laranjeira também, como todos esses levantamentos, porque esses levantamentos nacionais de 2012 são os únicos levantamentos que representam o Brasil, realidade nacional. Nós tínhamos entre estudantes de primeiro grau, escolas públicas, algumas capitais, nós temos o Vigitel, que é um levantamento por telefone, levantamentos com restrição metodológica, né, porque não representa o Brasil. Esse é o único, nós temos duas séries, 2006 e 2012, e que representa o Brasil inteiro. É um dado confiável, metodologia confiável, debatido em fóruns internacionais, podem confiar no que está escrito aí. E se isso tem que servir para alguma coisa, é para todos os governos e grupos que militam nessa área pegarem o levantamento e aplicar, transformando o dado numa política. Se eu não tenho programa para mulher e o desastre está aí, nós temos que ter programa para mulher, nós temos que ter uma política para mulher, nós temos que proteger as crianças que serão a bola da vez agora nos próximos anos. Mas o último dado de mulher que eu quero mostrar para vocês é um dado muito importante, que é assim, na nossa área, alguns estudos mostram que quanto mais o indivíduo recebe renda, mais ele tem um bom salário, mais ele tem acesso às drogas, em geral. No Brasil, isso não acontece. Tá? No Brasil, isso está distribuído em todas as faixas de renda. Mesmo aqueles que ganham pouco, e aqui tem o exemplo das próprias mulheres, está tendo um aumento do consumo de álcool e provavelmente isso deve se refletir para outras drogas. Tá? Então, dizendo assim, o que está faltando? As políticas. Né? Porque mesmo o país progredindo, as pessoas ganhando mais, tendo acesso a mais coisas, a um outro tipo de desenvolvimento, continuam sem saber que álcool é uma droga tóxica para as mulheres, para as crianças, e que precisa ser feito alguma coisa para que a população saiba disso. Né? Então, os recursos que o governo ganha da própria indústria, que são impostos altíssimos, né? Todo mundo sabe disso, teria que ser revertido para prevenção, para informação atualizada, para combater o estigma e, principalmente, para precocemente detectar quem começa nessa carreira, que é uma política na contramão. O Brasil tem serviço especializado, que de especializado não tem nada, que são os CAPs AD.
não tem nem psiquiatra e nem psiquiatra especialista no CAPS-AD, e nem usa um projeto nacional que nós fizemos, que é o projeto Diretrizes, que fala como tratar dentro do CAPS. Você vai no CAPS, você procura lá os livros do projeto Diretrizes, nem sabem o que é isso. Ao invés de começar pela atenção básica, já que álcool, tabaco e outras drogas têm uma prevalência tão alta quanto diabetes e hipertensão. Se eu tenho programa de hipertensão na UBS, no Programa de Saúde da Família, que o agente comunitário vai na casa e pergunta para a família qual é o problema, por que álcool e drogas não está lá também, já que é um problema de saúde também? Então, na contramão dos nossos próprios dados, das nossas próprias evidências e dos nossos próprios especialistas, que podiam estar sendo convidados para falar sobre as pesquisas que fazem para ajudar o governo a se redirecionar. Quando o que acontece é exatamente ao contrário, ideologicamente, quem está assessorando o governo é aqueles que lutam pela legalização das drogas no país, infelizmente. Bom, vamos para frente, né? Porque eu choro, mas eu avanço. Eu choro, mas eu brigo. Tá certo? Não tem esse negócio. Ó, eu já não sou o que eu era, tá certo? Eu levo um monte de canelada e ajoelho. Antes eu não ajoelhava, não. Agora eu tenho ajoelhado porque a idade pesa. Mas eu avanço, sim. Eu não deixo de fazer minha parte, de advogar, né, nessa causa, né? Eu acho isso muito importante. Enfim, não vou abrir mão nunca. Só quando demenciar. E eu quero que vocês me avisem, principalmente os que são próximos, quando eu começar a falar aquelas abobrinhas, né, que todos nós falamos, né, eu quero que me tirem de cena, porque atrapalha. Bom, depois das mulheres, infelizmente, o que temos agora? Crianças. E aí é tão sorrateiro esse processo que até arrepia, né? Porque imagina a gente pensar em criança como foco da política da indústria, para que a criança acredite que a bebida é natural. Olha o que eles fazem. O nosso querido Maurício de Souza, que nunca foi muito estudado a respeito dessa área, né, se prestando a ganhar bastante dinheiro da indústria do álcool e fazendo uma vinheta, né, porque ele já fez um gibi, não sei se vocês conhecem, é da minha época, um gibi que tinha um homem da capa preta e ele abria a capa para assustar as criancinhas, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, não sei o que lá, a Magali. Abria a capa preta, tinha um monte de droga, seringa, um monte de droga, uma postura totalmente terrorista, né, dessa questão da prevenção mesmo, né, totalmente fora de contexto, né. Ele fez esse gibi, acho que já tem mais de 20 anos. E eu usei até esse gibi para fazer o oposto disso, né, para provar que isso não funciona, porque só aumentou o consumo de drogas entre jovens, né, e que se ele tinha qualquer tipo de missão, ele falhou. Mas é porque ele não tinha mesmo, porque ele nem entende sobre o tema, e aí ele ganhou da indústria bastante dinheiro para fazer essa vinheta, que se vocês entrarem no site da Ambev, está lá, e vocês podem também entrar num programa que chama-se Jovem da Responsa, e ver um manual ensinando adolescente a beber com moderação, e ver atrás os profissionais que foram os profissionais, doutores, que ajudaram a fazer o manual. Mas vamos ficar aqui na vinheta, porque o manual dá muita gastrite, e eu acho que é melhor a gente olhar para uma coisa que está acontecendo, né? E a gente se preocupar bastante com isso. O que a gente está vendo aqui nessa cena, né? A gente está vendo o simpático do pai do Cebolinha numa postura de balcão de bar, certo? Não parece que ele está no balcão do bar? Certo? Com uma cara super simpática, olhando para o filho que está brincando de pegar a cerveja do pai, com uma cara carinhosa, criativa, né? Como se fosse uma atitude natural. Quando você vai olhando a vinheta, eu nunca ponho essas vinhetas, porque sempre dá problema no computador, mas, enfim, vocês vão acessar, né, também o site para ver.
o pai vai dizendo, não, isso não é para criança, daqui a pouco vem, não, isso não é para criança, numa postura de moderar esse tipo de comportamento, de passar, de falar da cerveja como se fosse uma coisa mais tranquila, mais leve, mas não é para criança, que é lógico que quando, e olha o que está por trás disso, que isso aqui a gente vai ver, mas o que a gente não vê é o conteúdo subjetivo. Nós estamos na cozinha da casa, como um produto qualquer que não é. Nós estamos na cozinha da casa com um produto que veio da geladeira da casa, que está do lado do leite, da verdura, da manteiga, da geleia. Tá certo? Quer dizer, tudo mostrando que faz parte da compra do mês. Faz parte da vivência dessa família, um produto como outro qualquer que está na geladeira. Não acredito que o pai do Cebolinha vai tomar cerveja quente. Ele pegou lá agora, só isso. Tá? Então, a criança já está assimilando que isso é natural, que é um comportamento do modelo, que é o pai do menino, que está influenciando esse menino a entender que isso faz parte da vida dele. Tudo bem, está na minha casa, na minha geladeira, na minha mesa da cozinha. Tem aqui o vizinho. Daqui a pouco o Cebolinha vai lá e toma no vizinho. Gente, é isso que acontece. Hoje o que nós temos assistido e lido nas pesquisas no Brasil é que o jovem não bebe quando o pai está em casa. Ele pega da geladeira do pai a bebida que sempre esteve lá e bebe quando o pai viaja. Ou ele vai na casa do amigo que o pai viajou e faz o esquenta lá. Espera aí, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da nossa própria realidade, que se não for mudada por coalizão, esse pai, o dia que ele quiser beber, ele pode beber, ele tem direito de beber, ele é maior, ele talvez tenha informação, o que ele quiser fazer, ele que faça fora de casa. Porque em casa, o modelo da criança não é o professor. Deveria não ser a televisão, nem a celebridade. Teria que ser o pai e a mãe. E aí, cerveja na geladeira, vamos combinar, né? Vamos combinar, né? Cerveja na geladeira, vamos combinar. E o pai bebendo na mesa da cozinha, vamos combinar, né? Com tudo isso que está por trás. É lógico que isso já está estudado, né? E aí os resultados, nós temos estudos, eu já vou mostrar os estudos, é que a criança fica mais positiva em relação ao beber, lógico, já falei, ela começa a ter expectativa de beber. Aquilo que eu disse, então ela vai mesmo, isso aí que é de estudos, né? Eu já vou mostrar o pai da história, né? E percebe o beber como parte da sociedade. E mais do que isso, acontece o que a gente vai ver nos levantamentos de adolescentes. Eles estão bebendo mais vezes, mais quantidade, mais binge, mais tudo. Mais tudo. E a nossa lei é uma ótima lei que proíbe a venda para menor. Crime, desde 2010. Crime se pegar sendo vendido a bebida alcoólica para menor. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a isso, porque não tem nenhum carneirinho por aí passeando do nosso lado em relação ao álcool. E em nenhum nível. Eu estou falando já dos CAPs, eu já falei do próprio governo, eu já falei da indústria, e com exceção de vocês que estão aqui num domingo para discutir o que mais a gente pode fazer, a minoria da população brasileira sabe de todas essas questões que a gente está conversando aqui. Então, nós temos que fazer um pouco mais. Isso aqui é o jovem, você já conhece esse dado, é de 2004, o primeiro é o álcool mesmo, e o dado novo, que infelizmente diz para a gente que por volta de 60% dos adolescentes bebem antes dos 18. 60. Então, o que nós estamos fazendo? Lógico que nós estamos fazendo, mas é pouco. Nós vamos fazer mais. Né? E eu acho que quem vai mover essa montanha não é um indivíduo que está aqui em cima, solitário, e que tem algum tipo de poder. É a base da montanha.
né? São as pessoas, é a comunidade, é a coalizão, são as pessoas que vão junto, que vão criando um consenso e que fazem esse consenso virar uma política. Vão lutar por uma política, mudar a política, ou ter uma política. Daí depois a gente fala o que pode ser, o que é recomendado que seja a política do álcool. Bom, essa é a pesquisa brasileira, né, que diz para a gente assim, quando a gente pergunta para o jovem, adolescente, de 12 a 17, se ele vai beber na vida, ele fala, vou, e antes dos 18. É a comprovação disso tudo que eu falei. Vou, e antes dos 18. Vou beber, sim, vou experimentar a bebida. Vai fazer parte da minha história. Ele afirma isso. Em relação ao cigarro, que é uma política um pouquinho mais avançada no Brasil, ele diz que não. E a gente nem para aprender com a política do tabaco, a gente conseguiu aprender ainda, já que a política do tabaco no Brasil é vista e tem alguns resultados importantes como uma política de sucesso. Entre elas, as políticas de sucesso, o banimento da propaganda. Em 2001, nós começamos, eu, Ronaldo e a Beade, um trabalho de colher assinaturas, e o Amor Exigente ajudou também, para a gente controlar, para banir a propaganda. Nós conseguimos 750 mil assinaturas, fomos para Brasília, levar a assinatura lá para o Bambambam lá do Congresso, que na época era um médico, né, o Arlindo Chinaglia, que eu lembro como se fosse hoje, e pegou as assinaturas, 750 mil, porque nós queríamos que banisse a propaganda. Não é deixar a propaganda depois das 11, não. As crianças ficam acordadas até meia-noite nesse país. Ninguém põe criança para dormir cedo, não sei o que aconteceu. Né? Eu tinha que bater continência às 7h30 para dormir, meus filhos às 8. Agora é meia-noite. Então, eles assistem, tá certo? Então, banimento da propaganda, tirar de tudo que é lugar, como a gente fez com o tabaco, que foi uma política que influenciou na diminuição do consumo. Então, é preciso fazer isso para ir mudando isso na cabeça das crianças. Senão eles vão achar que ficar bêbado é normal. Né? Olha, viram alguém bêbado desde 2004, né? Porque essa pesquisa é velha, 10 anos, 11 anos. 61% já tinha visto alguém alcoolizado, intoxicado. Como se fosse um comportamento normal. E quando as coisas vão ficando normais do meu lado, a minha percepção de risco baixa. Eu não acho que aquilo é problemático mesmo. Eu fico achando que aquilo é normal. E aí fica normal, eu vou ter mais chance de experimentar o que eu vou sentindo que é normal. E isso é muito sério, gente. Estamos falando de criança e adolescente. Que o cérebro só se desenvolve plenamente na área de decisão com 24 anos. 24, quando os nossos jovens já saíram da faculdade, estão trabalhando ou perdidos, sem saber, será que era aquilo mesmo que eu queria fazer? É aí que o cérebro fecha seu processo de amadurecimento. E é aí que ele decide, como adulto. Ele já decidiu experimentar droga, já decidiu transar sem camisinha, já decidiu a faculdade, que ele nem sabia se era bem isso, porque ele queria ser médico até fazer teatro. Tá? Os nossos jovens estão assim, é um momento de transição, eles estão confusos em relação a esses procedimentos, mas não é só por isso, não é porque o mundo está moderno demais e oferecendo muitas opções, é porque o cérebro não amadureceu. E aí já entrou álcool, já entrou tabaco, já entrou todas as drogas. E a gente precisa falar isso para os pais, porque os pais não sabem, porque os pais embarcam também na nossa ideia. Esse conhecimento, na minha época, dizia que o cérebro amadurecia com 18 anos. E a gente fala, não, pai, ele é imaturo, tenha mais paciência, não põe a mala na porta, não. Tem que cobrar, lógico que tem que cobrar, tem que dar limite, tem que voltar aos valores, tem que dizer não, mas tem que lembrar que o cérebro dele não acompanha tudo isso, então tem que ter paciência e repetir, repetir, repetir. Senão não vai conseguir proteger essa criança e esse adolescente. E aí ele já bebeu, aí ele já vai ter consequência, aí ele já acha que tudo bem tudo, né? Tanto faz, tudo bem.
não, comigo não vai acontecer. Aquele comigo não vai acontecer, que a gente achava que era só até os 15, 16 anos, dura até 24. E a gente tem que ficar cuidando deles. Lógico que não é super proteger, já falei. Limite, puxar a cordinha sim, segurar a rédea e deixa aí um pouquinho, dando autonomia à medida que ele mostra para a gente que ele já é capaz. Bom, aí o padrão, infelizmente, falando de criança, é a experimentação de todas as drogas, né? E a pior parte é que a maior parte dos estudantes das Américas beberam pela primeira vez antes dos 14, como eu já falei, e mais ou menos é calculado que 14 mil mortes de crianças antes dos 19 sejam atribuídas ao álcool. Isso é muito sério, gente. Nós estamos falando de criança morrendo por causa do álcool. Ou porque ele bebeu, ou porque ele estava no carro com quem bebeu, ou porque ele sofreu violência de quem estava alcoolizado e morreu. Nossa, é terrível isso. Isso não dá para aguentar, né? Eu acho que a gente tem que ir além, né, da nossa essência, das nossas forças e tentar proteger as crianças e adolescentes do nosso entorno, né? Porque também ninguém vai virar Mulher Maravilha, o Batman, porque isso também não existe, né? A gente vai fazer coalizão, a gente vai ajudar um ao outro e aí a gente vai conseguir proteger as crianças no nosso entorno. Bom, um dado que é terrível também, eu, quando comecei a trabalhar, eu era só médica, né? Eu não fazia prevenção, não fazia advocacy, né? Nem sei, não fazia nada, só era médica. Eu atendia no meu consultório usuários problemáticos de álcool com 42 anos. Essa era a minha média. Homens, 42 anos, com muitos problemas relacionados ao álcool e 10% eram dependentes, né? Hoje, nós temos 5% de dependentes na adolescência de álcool. 5% dos adolescentes brasileiros são dependentes de álcool antes dos 18, gente. Como assim? Eu nem sei tratar isso. Sabe por que eu nem sei? Olha, eu acabei de fazer residência médica em psiquiatria da infância e da adolescência. Eu não sei tratar isso. Porque o cérebro do adolescente está em formação. Como é que eu já vou tratar uma doença adquirida, que é a dependência de álcool, num cérebro em formação? É quase que imprevisível o resultado desse impacto. Então, sabe qual é o tratamento na adolescência para o dependente de drogas? É família. É família. Porque remédio não tem. Remédio não tem, esqueçam. Tá? Não tem nenhuma. Acabei de vir do Congresso de Psiquiatria. Embora tenham deixado a gente para o último dia, os poucos que estavam lá dessa área trouxeram os estudos. Não mudou nada no tratamento da dependência do álcool desde que eu tratava. Infelizmente. Sabe por que não mudou? Porque ninguém tem interesse de pesquisar novos remédios, que a indústria está por trás e ela ganha de todo mundo. Não é verdade, a gente pesquisa. A gente está pesquisando novos remédios. Mas no cérebro do adolescente, o efeito é isso aqui, ó. Que é um cérebro em formação, tem áreas que os remédios fazem tão mal quanto o álcool. Tem que ter todo um critério, tem que fazer diagnóstico do que veio antes do álcool, qual é a comorbidade, né, a doença psiquiátrica que ele possa ter antes do álcool. Por isso que ele adquiriu a dependência de álcool, porque ele já tinha um cérebro vulnerável. Era ansioso demais, era impulsivo, hiperativo, deprimido. X. Então, nós estamos engatinhando como é que nós podemos deixar que eles bebam. Bom, aí os desfechos vão sendo cada vez pior, né, em todas as áreas da vida. Aqui está aqui os 5% dos adolescentes que já receberam tratamento. Eles não vão... Bom, e daí o adolescente para receber tratamento só quando a mãe e o pai leva, né? Eu não conheço nenhum, sou médica há 30 e tantos anos, eu não conheço nenhum adolescente que chegou lá, doutor, eu vim porque eu quis. Eu estou aqui porque eu estou fumando um baseado, eu tomei muita cerveja no final de semana, eu estou mal. Ele acha que nunca vai acontecer com ele o pior, que ele para quando ele quer e que a droga não é o problema, é tudo a mãe que é chata.
Tá? Então, vocês sabem melhor do que eu que rédea curta. Porque ele não critica a realidade como ela é. E aí ele vai ficar dependente e quanto mais cedo ele começar a usar, maior a taxa de dependência ao longo da vida. Esses aqui que bebem depois dos 21, tem 2,5% de taxa de dependência. Os que começam a beber com 12 têm 16%. Por isso que aquela lei que nos países desenvolvidos já mudou, a idade mínima para beber é 21, faz diferença. Porque lei controla sim. Lógico que controla. Não controla tudo que a gente queria, mas diminui o acesso sim. Mesmo que seja uma lei não fiscalizada, como é a lei brasileira, como eu falei. Então, precisa mudar a idade mínima para beber. Então, eu já falei 2 políticas de controle da oferta da droga que ajudam. Né? Banimento da propaganda e aumento da idade mínima para beber, de 18 para 21. Tá? Porque vai diminuindo conforme a idade de início do uso. Se ele começar com 20, a chance dele ficar dependente é 4%, mas se ele começar com 12, a chance dele ficar dependente é 16%. 4 vezes maior. Então, vamos lutar por novas leis também. A gente quer que cumpram as leis que são boas, que não vendam para menores, mas a gente quer também que a idade mínima vá um pouquinho mais para cima para proteger aquele cérebro. E é por isso, né, que aumenta tanto a taxa de dependência, porque o cérebro não está pronto. Ele sofre muito mais com o álcool. Ele tem muito mais chance de ficar dependente. Bom, e aí todos os problemas psiquiátricos pioram. Desde aumentar suicídio, como na adolescência, agravar a depressão. Hoje a gente sabe muito mais sobre jovens que se suicidam. Na minha época isso nem existia. Mas de onde que vem isso? Vem de outras causas, lógico que vem. A política do suicídio é complexa, como a política das drogas. Mas álcool é uma das causas do aumento da taxa de suicídio entre adolescentes. É muito mais alto que homicídio, que o envolvimento do jovem em crime. É o suicídio, gente. Então, a gente precisa repensar toda essa política do álcool no Brasil. Esse aqui é o cérebro que só desenvolve depois dos 20, só fecha, né, a sua maturação depois dos 20 anos. Esse slide é velho, né, de 2004, eu já passei ele 200 vezes, e já às vezes até ele bloqueia, estraga, de tanto que eu já mostrei isso, mas a gente não quer viver esse desfecho, né, porque o jovem não está submetido só ao álcool, né, nem a Barbie aguentou, tá? Isso aqui é a Barbie. Nem ela aguentou, porque aqui tem álcool, aqui tem junk food, que é essa comida imprestável que os jovens estão submetidos aí, com o mesmo projeto de propaganda e marketing, né, para vender como se fosse uma maravilha. Computador, agora entrou nos nossos manuais diagnósticos a dependência de telas. Internet, jogo, WhatsApp, tá? Telas, tá aqui, que faz o quê com essa jovem? Fica sedentária e isolada. E aí come no computador, bebe no computador, e aí, olha aqui, o que aconteceu? Obesidade no Brasil, uma das causas. Álcool, drogas, né, precocemente, vida sedentária, lógico, dieta. Olha, todas as doenças crônicas são multidimensionais. Não tem uma causa única. Não é culpa de pai e mãe. Tem várias causas, tá? Não é nem que tenha genética. Porque às vezes tem genética familiar, o peso da genética é se não tiver as outras causas, a doença fica quieta na herança familiar. Genética sozinha não desenvolve dependência. Doença crônica, multidimensional, várias causas. Tá? E aqui, esse desastre que o jovem vai viver agora, né?
Isso está projetado, segundo a Organização Mundial de Saúde, para 2020. Está aí, está batendo na nossa porta. Tá? Como mulher com problema estava projetado para o começo do século XXI. E nós já estamos vivendo isso em relação a álcool e drogas entre mulheres. Bom, isso aqui é cérebro de jovem que não era dependente, mas que tomava todo final de semana. Então, agora a gente já está chegando nos universitários. Né? Churrasco 3 vezes por semana, bastante bebida, intoxicação, porque é bonito, né? Porque se eu me intoxicar mais e aguentar mais, eu ganho prêmio. Se eu não morrer, eu ganho prêmio. Né? Porque se eu não morrer de overdose, eu ganho prêmio. Tá? E o jovem kamikaze e achando que beber é diversão. Onde que ele aprendeu isso? Gente, onde que ele aprendeu isso? Com a propaganda. Como é que chama aquela moça que vende a cerveja que vai empilhando? O verão. O que é verão para o Brasil? Diversão. O que vocês acham que está por trás desses conceitos? Não é só o bumbum da verão, não. É vender a cerveja que está na mão da verão com mulher, porque deu certo, então esse projeto nunca vai deixar a indústria, mas também porque verão significa diversão. E aí você faz pesquisa e pergunta para o jovem, bebida, qual que é o sentido da bebida na sua vida? Ah, eu não sei me divertir sem beber. O cérebro deles chupa tudo que eles assistem, e rápido, e com imagens de impacto rápidas, que vão colando memórias no cérebro, que no momento que ele está num grupo social, não vem assim, ó, esse está bebendo, esse não está, esse não está, esse está, esse está, esse está, só vem esse que está. Isso é o nosso cérebro, ele abre o arquivo que impactou mais vezes o cérebro por repetição. E por contextos diversos e confluentes. E aí ele vai só lembrar da verão, aquele monte. A verão não carrega uma garrafa. Ela pega vários pacotes de cerveja, um em cima do outro, e o gelo. Certo? E isso é tudo para beber cada vez mais, e infelizmente beber por diversão, e infelizmente impactar áreas do cérebro que são as mais importantes do cérebro do adulto. A área da memória, a área da memória também, da atenção, e o córtex pré-frontal, que é a área da decisão. Eu não bebo porque abriu aqui, ó, um monte de arquivos que mostram que se eu beber, o meu cérebro não vai aguentar, eu vou ter isso, não vou conseguir na aula amanhã, não vou bem na prova. Não abre. Vai abrir o que a sociedade vem vivendo, que é esse impacto sem controle nenhum. E aí eles acham isso aqui, ó. Estou nos primórdios do meu beber e pretendo tirar todas as vantagens do meu momento. Isso é universitário falando. Eles acham que tem que tomar porre, sim. Eles têm que se intoxicar, que isso é divertir, que eles têm direito. E que pode mudar a vida deles, vão ficar bacana na fita. E aí, o tal do beber moderado, né, mostrando que quanto mais cedo é o beber moderado e mais regular, digamos assim, mais lesão vai acontecer, principalmente no cérebro das meninas. Beba com moderação. Vai lesar, não vai lesar só o fígado, não, vai lesar o cérebro e principalmente o cérebro das meninas, e nessas áreas que a gente está mostrando aí. Bom, o universitário bebe mais que em todos os países, aqui no Brasil, não diminuiu. Ele bebe, inclusive, ele anda de carro com motorista alcoolizado. Olha só, eles não perceberam nem esse risco. Que aquele que está dirigindo está alcoolizado e eu estou menos ou igual e eu posso morrer. Porque ele vai bater o carro. Ele não dirige, mas o amigo dele pode dirigir alcoolizado. E a minoria das universidades, mesmo com esse levantamento nacional de universidades públicas das 27 capitais brasileiras, a maioria não tem programa de prevenção para a universidade. Tem centro acadêmico fora do campus, porque é proibido,
né, que tenha bebida dentro do campus. O centro acadêmico é fora, na porta da universidade, vende bebida para as universidades, faz churrasco toda semana, 3 vezes por semana, com bastante cerveja, ganha freezer, geladeira de graça da indústria, e aí eles saem dali e, infelizmente, o desfecho pode ser fatal. E a universidade está assim, está fora da porta da universidade, não precisa fazer nada, não é responsabilidade minha. Quando a gente sabe que as políticas de entorno, fechar bar mais cedo, diminuir densidade de bar, diminuir bar perto de instituições de ensino, são todas políticas de sucesso. Todo mundo conhece o Brasil, tem uma experiência muito interessante em Diadema que mostrou que fechar bar mais cedo protege. Diminui violência doméstica, diminui violência entre mulheres, diminui a violência da cidade. Então, precisa fazer bem mais coisa, né? Então, eles continuam bebendo bastante. E aí, eu acho que a mensagem para o adolescente, né, que está na universidade, é que não existe uso seguro. Eles têm que evitar o uso mesmo, tem que esperar o cérebro amadurecer, tem que explicar para eles que o cérebro deles está desprotegido, que tem áreas nobres que ainda não se encaparam, não tem proteção, e que quanto mais ele adiar o consumo, mais protegido ele está, porque não existe uso seguro de nenhuma droga. O impacto de cada droga com o indivíduo é totalmente intrínseco, peculiar, depende das suas características genéticas, sociais, psicológicas, e se virar a chave, virou. Aí nós vamos ter doença crônica, com todas as consequências que eu já falei para vocês. Bom, mas aí o governo recebe a cada 3 anos essa listinha fatídica, né? Essa é de 2012, foi a última que o governo brasileiro recebeu. Isso chama deles a carga global de doença. Essa listinha fala assim: governo brasileiro, o seu problema de doença crônica começa pelo álcool. Então, qual que é o programa que o governo tem que fazer se a carga de doença crônica no Brasil começa pelo álcool? Álcool. Programa de saúde no Brasil, álcool, pressão alta, já tem, lá na unidade básica. Tabaco, está faltando muito. São os 3 principais fatores. Não tem nada aqui de fome. Nada aqui. Não tem nada aqui de fome. Vou ler. Álcool, hipertensão, tabaco, baixo peso, obesidade, colesterol, baixa ingestão de frutas e verduras, poluição, deficiência de ferro, água não potável, sexo inseguro, exposição excessiva a todos esses fatores. Então, programa de governo, álcool, tabaco, drogas lícitas para adultos. Porque é lógico que, apesar do tabaco ter uma política mais avançada, precisa ser atualizada. Toda política fica velha, como a gente. Envelhece, se desatualiza. A gente precisa pegar novos dados, criar novas políticas, ajustar a política que não funciona, avaliar a política que é feita com dinheiro público. É o nosso dinheiro que produz a política. E nós temos que reivindicar tudo isso. Não tem outro caminho, né? E teria, nesse momento, há muito tempo atrás, já estamos bastante atrasados, que começar pela política do álcool. Bom, isso aqui são as doenças relacionadas, eu já vou... Esse aqui é tudo 2015. A doutora Maristela Monteiro esteve no Congresso da BEAD e nos levou todos esses dados, foi a conferência mais importante do Congresso, dizendo de toda essa atualização, portanto, das políticas, que caminho que nós temos que tomar e, principalmente, o caminho de cuidar da questão do álcool. E aí as mulheres, eu já falei, cirrose, câncer de mama. Todo mundo, câncer de mama, tabaco. Câncer de mama, álcool, entre mulheres. Tá? Aumenta 10% a chance de ter câncer de mama em mulheres que têm uso regular de álcool. Não é dependência de álcool. Tá? Infelizmente.
E as outras coisas que a gente já falou, doenças sexualmente transmissíveis, lesões, né, que é violência, tudo isso que a gente já falou. E para homem não é diferente, vamos em frente. Então, mortalidade aumentou, várias lesões, inclusive trânsito aumentou, suicídio aumentou, mulheres, tá? Mulheres mais que homem, porque mulher tem mais depressão, e depressão com álcool mais suicídio. Não é? Nunca tem um fator só. Né? Mas se é um fator maior, um fator que tem uma relevância, como eu mostrei lá a nossa carga de doença, a gente tem que trabalhar com isso. Pressão alta, acidente vascular cerebral, outros problemas como quedas, mulher, ó mulher aqui, ó, mulher é a bola da vez, doença coronariana, cirrose hepática, acidente de trânsito e câncer de mama. Eu falei tudo isso. Bom, e aí, esse slide é muito poluído, não precisa nem ler, mas vou resumir uma palavra. O paciente chega na emergência, só é um dado de emergência. Principal droga de associação nos problemas das pessoas que chegam na emergência: álcool. E sabe o que acontece na emergência? Médico não sabe tratar. Sabe o que o médico faz na emergência brasileira? Dá glicose na veia, que é proibido. É proibido. A gente só pode fazer glicose endovenosa na concentração que é feita aqui no Brasil quando o cara está com hipoglicemia. Ele está numa crise hipoglicêmica, senão ele faz um choque. E aqui, indiscriminadamente, o cara chega alcoolizado na emergência, glicose na veia. Não deixem dar. É melhor ele ficar quieto lá, só monitorando os dados vitais, ou ir para uma UTI, se for muito grave, o quadro de alucinação, de intoxicação, se estiver em delírio, né, do que dar glicose na veia. Os nossos médicos não estão capacitados para tratar álcool e drogas na emergência. Eles nem perguntam. Lógico que perguntam, um ou outro pergunta. O paciente está com hálito cetônico, está agressivo, né, vem com um familiar, né, ou com acompanhante. Lógico que essa anamnese pode ser feita com alguns pacientes, mas a maioria não só não detecta, é dado de estudo isso, como não encaminha depois que o paciente melhora. E aí o nosso sistema de saúde, já que a porta de entrada, emergência, é um retrato, é uma porta giratória. O paciente entra, sai e volta, entra, sai e volta, entra, sai e volta. Não serve para nada nosso serviço de saúde. Ele não trata recuperando pelo menos 50%, estabilizando 50% dos nossos pacientes. Os serviços teriam, pelos estudos, condições de estabilizar essa doença crônica, que é a dependência, para metade dos pacientes que entram. As nossas taxas, quando conseguimos estudar, é 10% de estabilização. Então, nós estamos muito aquém e não esperem da saúde, nem dos médicos que ainda fogem dos pacientes alcoolizados, classificam como chatos, não queremos atender, manda para o outro colega que atende, dentro de uma emergência no Brasil. É muito triste. Bom, a emergência, eu já falei tudo que precisava. Bom, as comorbidades, é só para mim lembrar, viu? Esses dados ficam aí disponíveis, vocês podem estudar, vai ficar aí no computador, pode passar para todo mundo. Tem muita coisa bacana para estudar. As comorbidades mais frequentes são a ansiedade, então nunca descartar que esse indivíduo bebeu por automedicação. Ele era muito ansioso, ninguém viu, nem ele, muito menos ele, começou a beber cedo para desinibir, para ele ser aquele jovenzinho que consegue socialmente cativar as meninas, se aproximar, e aí bebe, é a comorbidade mais frequente, a ansiedade. Bebe, o etanol causa tolerância, é uma substância que mesmo que não cause dependência, o cérebro vai se neuroadaptando e vai pedindo mais, e aqueles 10% que tem, infelizmente, esse risco, né, vão ficar dependentes. Ou vão ter problemas antes da dependência, porque vão abusar, porque tinham um transtorno de ansiedade, né, que é o mais frequente. Estou acabando, né, Mara? Que já está muito cansativo.
cérebro novo. Não adianta só olhar aquilo que a gente aprendeu lá no começo, quando eu estudei dependência, há 25 anos atrás, a gente tinha aquela famosa via do reforço, aqui, esse slide aqui todo mundo conhece. Tá? Nananã, vem para cá, vai para cá, aciona ali, ficou dependente. Para minoria. Para minoria. Só que a pessoa pode ter problemas graves antes de ficar dependente por abuso, que é tão grave quanto ficar dependente. Tem as mesmas taxas, tá? De mortalidade, de cirrose, por abuso, antes da dependência. Hoje, nós temos pelo menos mais 2 áreas na circuitaria da dependência, por isso que a gente não sabe tratar. Por isso também que o nosso tratamento é porta giratória. Porque falta conhecimento, que é um conhecimento complexo. Nós temos 2 áreas a mais na circuitaria, e se essas áreas não forem tratadas, ele não estabiliza. Ele tem mais recaídas, ou ele tem mais gravidade. Então, nós precisamos aprender mais. Vou dar os nomezinhos, quem tiver interesse vai atrás, que é bastante complexo, é a ínsula e a rabênula. Está aqui nesse slide, como vocês vão ficar com o slide, vocês podem estudar. Tá? E áreas que estão ligadas àqueles planos que o dependente faz para usar, né? Porque a gente sabe que o dependente mente, né? E ele não mente porque ele não tem caráter. Ele não mente porque essas áreas abrem um monte de fichas antes, criando um plano para consumir. Não é porque ele é mentiroso. Bom, ele pode ser também, mas não é porque ele é mentiroso. Não é? É porque ele está imaturo e tem essas áreas trabalhando para atrapalhar e manter a doença ativa. Áreas da fissura e áreas de todo esse plano aí de beber, de consumir. E aí a gente quer tratar aqui, né? Vamos combinar que não vai dar para tratar aqui. Tá certo? O CAPS, álcool e drogas no Brasil, esqueça. Tratamento complexo. Não, a gente pode falar isso tranquilamente, que eu trabalhei em CAPS 4 anos. E tentei mudar o CAPS. Fazer um CAPS de transição, lá no meio da Cracolândia, na Praça da Sé, de 2009 a 2013. E a gente fez um monte de coisa lá. Só que faltava tudo. Faltava a rede, faltava a unidade básica, faltavam os melhores medicamentos mais modernos, que os outros causam impacto, a gente não podia usar, falta tudo. Então, por mais que a gente atualizasse, fizesse esse modelo maravilhoso, onde a família é um dos nichos mais importantes do tratamento, lá a gente oferecia até tratamento para a família, que tem que ser junto. Não pode ser depois nem antes, tem que ser junto com o paciente. A família fica doente. As terapias familiares hoje são preconizadas como as estratégias mais importantes do tratamento, não é remédio. E o paciente vai lá e quer remédio. Ele não quer trazer a mãe e o pai. Ele quer remédio para parar de usar droga. A gente não tem remédio. A gente tem remédio por curto espaço de tempo, para sintomas específicos, que depois a gente precisa tirar para daí fazer o diagnóstico complexo, interdisciplinar, já que é uma doença crônica e de difícil estabilização. Então, família. Não precisa nem aprender nada disso. Família. Certo? E aí a proposta hoje é que a gente comece pela unidade básica e que a gente faça abordagens e tenha intervenções em todos os níveis da saúde, já que o nosso tratamento não funciona. Nos países desenvolvidos, só 10% dos dependentes de álcool, 10%, estão em tratamento. Imagina no Brasil, não deve ter nem 1% em tratamento. Imaginem no Brasil, sem rede, sem leito para desintoxicação aguda. Desintoxicação aguda tem que ser no hospital geral. Aonde que a gente coloca eles? Eles precisam de silêncio, de leito separado, porque quanto mais estímulo no cérebro, mais chance de convulsão. A gente põe no pronto-socorro no chão. Até rimou. Ai, que horror. Meu Deus do céu. Bom, dinheiro, quem gasta é a família mesmo, o indivíduo, não é o governo, e teria um monte de discussões aí para a gente fazer em relação à economia das drogas. Eu vou terminando, porque senão vocês não podem perguntar e fica muito chato. Então, infelizmente,
as escassas políticas que temos no Brasil carecem de avaliação, carecem de redirecionamento, causam danos às pessoas, quer elas bebam ou não. Acho que, por último, fazer uma sugestão, né? Eu acho que sair daqui também sem, sei lá, traçar alguns caminhos, né? Dar algumas ideias é muito ruim. Então, uma coisa que a gente já tem feito é lutar por uma política do álcool. Então, a gente está aí junto com a OMS querendo discutir mais esses dados e ver se a OMS pressiona a OPAS, né? Pan-Americana, pressiona o governo brasileiro a fazer mais coisas, ter uma política só para o álcool, já que a de drogas não funciona, então só para o álcool, que é o nosso problema número 1, né, como vocês devem acreditar também. Fazer um capítulo de prevenção, que tem muita coisa sendo feita como prevenção, né? Vocês são trabalhadores na área de prevenção, então isso precisa estar dentro da política para ser revalidada, para ser incentivada. Uma coisa que é muito importante é a atenção básica, e nós temos um livrinho que ninguém abre, que chama Projeto Diretrizes, que tem um capítulo para tratamento de cada droga. São 10 capítulos, tinha que estar no CAPES, na UBS, e é grátis. E está no site da Associação Médica Brasileira, .org.br. E aí, o que eu acho que é muito bacana é banir propaganda, é reforçar as nossas leis, é aumentar a idade mínima para beber e empoderar os municípios. Não é possível que o governo federal resolva os problemas de um município que não tem CAPES, que não tem, tem 2 PSFs, que não tem remédio, né, como o meu lá que eu trabalho, que agora cortaram todos os insumos. Nós tínhamos montado um tratamento para tabaco bonitinho, com todos os insumos, capacitamos todos os profissionais de saúde lá em Tarumã, e agora não temos os insumos para usar. Então, eu acho que a gente precisa falar mais, pressionar mais e acreditar que é possível. Obrigada. Doutora, abriu para perguntas. Não. Ana Cecília. Gostaria que você dissesse o que é a BEAD. Então, a BEAD é uma associação brasileira de estudos do álcool e outras drogas que tem 40 anos e que trabalha com prevenção. Ela faz congressos todo ano, regionais ou nacionais, para trazer esses dados que eu trouxe para informar a população. É isso que a BEAD faz. Tem um site, abead.com.br, e agora está em transição, né? Assumiu o novo presidente e ele deve seguir aí uma lógica e fazer os eventos e fazer o congresso também brasileiro, que eu convido todos, sem a menor dúvida. A doutora Ana Cecília era a presidente da BEAD, e ela é essa ativista que vocês ouviram, e ela vai atrás realmente e briga. Mas são poucos, né? Perguntas. Peraí. Eu gostaria de saber sobre o Révia, né? Que tem sido para compulsão de álcool, tem sido muito receitado. Muito bom. Nós temos 2 medicamentos que diminuem a fissura do álcool. O disulfiram, que é o melhor, que é o antietanol, é o melhor, médio, né? Porque todos são médios, de impacto médio. O antietanol é o melhor do ponto de vista científico, os estudos apontam para isso, e o naltrexone, que é o Révia, o nome mais conhecido, tem outros, o Naltrex, tem vários laboratórios hoje, graças a Deus, que fazem, que também diminuem a fissura, diminui o drive, né? O desejo pela droga, pelo álcool. Não melhora, né? Então, porque o tratamento dessa doença tem que ter todo o diagnóstico, primeiro. Como é que trata a dependência? Primeiro, o diagnóstico aprofundado que acompanha a desintoxicação.
Você vai desintoxicando o indivíduo, vai aparecendo as outras causas da dependência dele, que obviamente só baixar a fissura não vai resolver. Se eu não cuidar da causa, como aquele exemplo que eu dei, um transtorno de ansiedade muito intenso, se eu não cuidar da ansiedade, mesmo tomando naltrexona, ele volta a beber. Porque é uma doença de múltiplos aspectos. Depois que ele desintoxicou e a gente conseguiu enxergar o que está além da ponta do iceberg, que são todas essas causas, a gente começa a tratar cada causa em especial. E muitas vezes tem que tratar da família, como eu falei, a maior parte das vezes. Então a família também está sempre junto. Isso demora 2 meses. Então a gente tratou a intoxicação, tirou o paciente do risco, aprofunda o diagnóstico e aí vai descobrindo todas as outras coisas que estão implicadas nesse caso e vai tratando junto e sempre com a família. Depois a gente faz a famosa prevenção de recaída, quando o cérebro dele já voltou ao normal. Porque antes do cérebro estabilizar, ele nem entende o que a gente está falando. Está abrindo todos aqueles arquivos lá, tudo de uma vez. Ele está fissurado, ele está insone, ele está confuso, ele está deprimido. Como que ele vai entender o que a gente está falando? Olha, mas você tem que sair menos com aqueles amigos que usam. Ele nem acredita nisso. Ele tem um cérebro que já estava hipnotizado, congelado pela doença. Sem crítica. Tem que ter paciência. Tem que respeitar o indivíduo e as fases da desintoxicação e do tratamento. Com 6 meses, esse cérebro tende a voltar para o lugar. 6 meses. Aí, ó, limites. Aí dá para negociar novos limites e autonomia, né? Limites versus autonomia. Limites versus autonomia. 6 meses. E aí, quem que cuida disso tudo se ele não tiver internado? Porque é a minoria que a gente interna, a família. Então a família precisa ser instrumentalizada, tratada da sua angústia, da sua paranoia, de tudo. Da retirada desse indivíduo do lugar de doente, né? Nossa, tem muita coisa a fazer. Révia. Pedacinho dessa história. Doutora, eu fiquei muito insegura no que falar dentro de uma sala de amor exigente para um pai, para uma mãe de pouca oportunidade, porque quem tem dinheiro pode pagar um tratamento, né? Qual é a emergência? O que eu falo para esse pai, para essa mãe que tem um filho com problema de álcool? O que eu digo para ele? Tá. O que temos, né? Porque a gente tem que lidar com a realidade, principalmente para esses indivíduos, né? Quer seja para o usuário ou para o pai e para a mãe, nós temos que lidar com a realidade. Por enquanto, a gente só tem o CAPS-AD. Então, é CAPS-AD. Mas só que com uma postura diferente. Eu acho que tem que estar junto com o paciente, com a família do paciente, uma postura política que a gente não tem aqui nesse país. Que é uma postura de cobrar os direitos, não direito de usar droga, direito de ter bons tratamentos, melhores práticas. E, portanto, na hora que está no serviço, não teve o atendimento que esperava, um profissional médico, um assistente social, um bom acolhimento, vá falar com o gerente do CAPS, vá falar com o secretário da Saúde. Nós temos que ter, é uma das primeiras doenças no Brasil, né? Então, não basta reclamar e também não basta brigar. Nós temos que ter os nossos direitos adquiridos, novamente, em relação a isso. Então, dizer para ele que ele tem que ser um ser político, que existe tratamento, que se perto também da cidade ou desse CAPS tiver uma unidade de referência, que nós temos várias no Brasil, que são ligadas às universidades, que ele também procure as universidades. Nós temos vários centros de referências em grandes capitais, ou não, Botucatu tem, né, ligados a universidades, que aí são centros de excelência mesmo, referência e excelência. Aí tem o melhor tratamento, a melhor prática disponível. Mas não tendo nada disso, pronto-socorro. E fale
o que está acontecendo ali. O meu filho se intoxicou de droga, de álcool, para o médico saber. Já que ele não pergunta, a família... Não, então, a família tem que falar. Né? Você vai ensinar a família a falar. Né? O brasileiro tem medo de falar, né? Nós já passamos da época da repressão, né? Eu fui da época da repressão. Né? Precisa falar. Doutora, no slide da Barbie, parece que eu vi uma latinha lá de energético. Qual o seu pensamento sobre energético? Nossa, que bom que você viu. Olho bom, hein? O meu já não dá mais para tudo. Energético. O energético é composto de duas substâncias. Tem mais misturas, mas as duas principais. Uma é um aminoácido excitatório do cérebro. Então, ativa o cérebro, que é a chamada taurina. Até agora não se achou nada contra a taurina. Só que o problema do energético é que tem mais de 60 miligramas de cafeína. O nosso bom cafezinho, que em baixa dose estimula o fígado e em alta dose, como é no energético, causa dependência, aumenta o colesterol e a pressão arterial. Então, causa vários problemas. Tá? Energético com álcool, meu Deus, é imprevisível. Tá certo? Porque nós estamos dando um estimulante e um depressor. Né? Como se fosse um coquetel. Né? Porque aí um agita e o outro segura a onda. Tá certo? Um dá um baratinho e o outro deixa a pessoa ativa. Enfim, uma mistura que, infelizmente, o efeito é imprevisível. Tá? Só piora o cérebro dos nossos jovens. Ana Cília, nós estávamos falando que no CAPS, a família, ao chegar, se ela é de baixa renda, ela fica muito feliz porque o psiquiatra dá um diagnóstico e faz com que o filho receba um dinheirinho mensal, porque ele é um dependente de álcool e outras drogas. Como é que você vê isso e como é que nós, Amor Exigente, podemos fazer diante disso? Bom, a minoria, vou dar primeiro uma experiência clínica, depois uma experiência de um programa que tem lá no centro da Cracolândia, né, no centro de São Paulo, e aí a minha opinião pessoal. Casos clínicos, dependência de álcool e dinheiro, pode ser muito perigoso. Né? Então, mesmo que o indivíduo tenha o salário dele ou que ele receba alguma bolsa, a gente orienta que a família tome conta desse dinheiro. Ele não é do paciente, ele é para a família gerenciar o dinheiro, porque poucos pacientes têm autonomia de fazer tratamento junto com a reinserção, ou não tem gravidade da dependência para você tratar e ele continuar com o dinheiro na mão dele. Poucos pacientes. Porque, infelizmente, o dinheiro serve para comprar a droga que é o agente da doença dele. Então, muitos pacientes a gente precisa controlar. Então, nesse tipo de programa que existe, a gente recomenda que a família cuide do dinheiro, né? E não o paciente. Né? Porque isso pode ser um gatilho para recaídas. Então, isso é a minha prática clínica. A parte do programa, né, lá da prefeitura, que é o Braços Abertos, tem mostrado que os pacientes gastam o dinheiro, porque não se tratam, né, não buscam tratamento, a minoria busca tratamento, e aqueles que ficam com o dinheiro têm gastado em droga. Né? Então, a gente já está vendo que não está funcionando muito bem. E o último que eu falei era o quê? Do Braços Abertos, da minha experiência. Dos estudos. Depende exatamente de levantar as pistas desse indivíduo. Tem indivíduo que pode ficar com o dinheiro e não usa o dinheiro para comprar droga, né? Mas é a minoria. Tá? Poderíamos pedir, então, que a família acompanhe e pegue o dinheiro para ajudar o filho, mas que não deixe o dinheiro na mão do filho. Eu considero mais adequado.
adequado, que a família cuide dessa verba para tratamento, já que ele está sem a área do cérebro que decide com clareza por 6 meses. Depois de 6 meses, teste de autonomia, né? Ele fica com um pouquinho de verba para ele fazer alguma coisinha, e a família monitorando. E, se ele recair, recolhe-se o dinheiro e vai demorar mais 6 meses para isso. O cartão Recomeço é um cartão para tratamento, né, e para internação também, né? O cartão Recomeço, no fim, dá direito para o indivíduo, quando sai dessa internação em comunidades terapêuticas que são referenciadas pela Senad, pelo governo do Estado, que ele tenha um tempo, algumas garantias para que ele compre medicamentos e faça a reinserção, porque ele está desempregado, né? Mas é para pacientes que estão internados. Tá? Normalmente. Existe. Via Cratode, direitinho, que é o centro de referência lá do governo do Estado. É a mesma coisa. Eu acho que esse dinheiro tem que ficar com a família. 6 meses esse cérebro está muito instável. Muitas áreas envolvidas. E não tem jeito de adiantar esse processo de autonomia. Bom dia. Bom dia. Agradecer a Deus, né? A gente está aqui, né? Ouvindo a doutora Ana. A senhora participa assim, de palestra, algum trabalho junto com Alcoólicos Anônimos? Participo. INA também. Desculpa a palavra, mas a senhora é a galinha dos ovos de ouro, né? Para tudo, né? Obrigado por você trazer ela aqui. Parabéns. Imagina. A INA, eu estive num congresso do INA no Rio agora, foi muito legal. Muito vibrante do NA, que foi no Rio, né? No Rio Centro. Eu concordo com tudo que a senhora falou aí. Eu estou sem palavras, a verdade é essa. Eu estou sem boca até agora. Parabéns. Imagina, né? A gente precisa disso aí. Né? Trocar informação. Não tem pergunta, eu concordo com tudo que ela falou. Né? Parabéns a vocês, parabéns a ela. Né? Imagina. Só 28 anos de estudo e falta muito. Falta muito. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a ibogaína. Então, não tem nenhum estudo com ibogaína, nenhum. Tem um colega do Rio que está começando um estudo de casos, uma amostra bem pequenininha. E eu ouvi dizer, agora com a saída do Vitor e da Senad, não sei se isso vai avançar, que haveria um estudo no Brasil de alguns serviços usando a ibogaína, que é uma espécie de um perturbador do sistema nervoso central para tratamento de dependência de drogas, a exemplo do canabidiol, a exemplo do que outros países vêm fazendo com outras drogas, como a maconha, enfim. Se o estudo for feito como deve, eu não vejo nada contra. Né? Como é que a gente estuda uma droga? Qualquer droga, um antidepressivo, um benzodiazepínico, aspirina, como é que a gente estuda? Primeiro, a gente estuda a substância sozinha. Segundo, a gente estuda a substância em animais, nas nossas cobaias. Depois, a gente estuda em seres humanos que já testaram tudo e nada funcionou. Chama-se uso compassivo. O próprio sujeito aceita voluntariamente participar da pesquisa porque já usou tudo e nada deu certo. Depois o estudo é feito com um grupo maior, tudo isso vai tendo resultado positivo, você vai continuando. O negativo você já parou na primeira fase. Aí, depois, no 4º passo, você estuda com um grupo placebo. Você estuda uma amostra de pacientes versus uma amostra que não tomou o remédio. Você tem que estudar, além dos efeitos que você viu positivos antes, os efeitos adversos, que isso é muito importante. E, por último, 5ª fase, você tem que fazer estudos de longo prazo, porque senão vai acontecer como a talidomida. Era ótima e depois produziu bebês defeituosos e que morriam antes de nascer. Bom, aí a Anvisa tem que tomar conta. Tá certo? Bom dia. Bom dia. Roberto Bigode, de Cabo Frio. Eu gostaria que a senhora desse uma informação que existe
problemas, inclusive a família, e conflito, inclusive de informação, o adicto, ao retornar do tratamento, ele deve ser acompanhado pela família dentro e fora de casa? Olha, resposta difícil, hein? Porque depende de cada caso, né, a bem da verdade. Porque tem pacientes que já saíram do tratamento, uma alta parcial, né, porque a gente não dá alta para esses pacientes, né, tem segmento de 2 anos, de 3 anos, enfim, é uma doença crônica. Depende do caso, se ele é muito grave, se aquele drive que ele tem, aquele desejo pela droga ainda não está controlado, é bom que ele saia acompanhado. Se isso já passou, se ele está mais acessível, tem mais clareza para passar as informações para o médico e para a família, e há um acordo entre esse grupo, médico, família e paciente, que ele pode fazer alguns testes de autonomia, ele pode sair desacompanhado. É que isso depende da gravidade do caso. A gente tem algumas estratégias, né? Por exemplo, alguns exames de toxicológicos na urina servem para a gente começar a fazer esses testes. Ah, você já está bem? Você quer sair sozinho? Então, como eu confio em você, você vai sozinho. Como eu fico preocupado e tenho o entorno, né, que são os seus amigos, etc., quando você voltar, nós vamos fazer um teste na sua urina e ver se está tudo bem para você poder sair da próxima vez. Isso chama manejo de contingência. Quer dizer, você dá um reforço positivo para ele, mas tem uma regra de cuidado. E a gente explica para ele, olha, essa doença ela é maligna desse ponto de vista, ela fica seduzindo você à recaída. Esse primeiro ano é o ano mais difícil. 50% dos pacientes recaem no primeiro ano. É dado de pesquisa. Porque a doença cursa com recaída. É da doença a recaída. Não é o fim do mundo a recaída. Só que recaída também pode matar. Então, meu filho, se recaída faz parte, mas pode matar, eu vou te cuidar. Vai fazer o exame. Tem exame até para álcool, viu? Tem exame para álcool. Tá? Nós temos cotonetes que você põe na saliva, se você não consegue sentir o cheiro do álcool no hálito do paciente, para ver se ele cumpriu o que ele combinou comigo e não usou e voltou abstinente como ele saiu. Não, ele faz uma viragem, ele fica colorido quando tem álcool. Não, na hora. Os nossos exames de screening demoram 3 minutos. Você põe na boca, na saliva, tira o cotonete da boca, já virou. Põe na urina, tira da urina, 3 minutos, já virou. Já sai a droga que ele usou. Custa uns R$35 o de urina. O do álcool eu não sei quanto tá, porque eu não uso muito do álcool, então não sei nem o preço. Tá? Porque eu sou um cão farejador. Meu nariz é melhor que qualquer cotonete. O paciente chega no corredor do meu consultório, está chegando na minha sala, eu já estou olhando ele aqui. E erro. Ah, erro, sim. Doutora, oi. Doutora, é o seguinte, eu sou coordenador de um grupo de amor e gente de Caraguatatuba, mas em função da minha exposição na mídia e na internet, eu acabo sendo um conselheiro em outras cidades. Que bom. E numa dessas cidades, eu deparei com um CAPS na seguinte condição. Uma psicóloga recém-formada, uma enfermeira que tem um marido alcoólatra há mais de 20 anos e uma outra enfermeira que tem 2 filhos nas drogas. Então, como é que pode funcionar um CAPS desse jeito? Por que acontece isso? Porque o nosso silêncio facilita esse tipo de coisas. Ok? Eu parabenizo a senhora pelas suas colocações, pela sua liberdade de pensamento. Muito obrigado. Obrigada. Acho que já é a idade, né? Não, é sim. Não, então, ó, eu acho o seguinte, não deu para ler ali, que estava muito ruim de ler, mas a política que recomenda que você ponha um programa de álcool e drogas na atenção básica, tem todo um projeto para isso, a gente já faz isso lá nessa cidadezinha que eu trabalho, começa pela capacitação
de toda a equipe, que vai fazer com que essas pessoas tão desprovidas de conhecimento e de ajuda comecem por elas essa transformação para depois tratar os pacientes, né? Então, antes de qualquer coisa, capacitação. Gente, não tem como a gente baixar estigma, preconceito sem capacitar. Não existe isso. Não existe isso para nenhum tema, tá? Pois é, educação, exatamente. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a dependência química nos idosos. Nossa Senhora. Grave, hein? Principal droga de uso na terceira idade é o álcool, seguida dos calmantes. Então, essa é a prevalência, né? Primeiro bebida alcoólica e bebe sozinho, tá? Não é bebe na balada, bebe no bar, bebe na nada disso. Bebe sozinho, em casa, escondido. Não procura ajuda, não tem tratamento para idoso como mulher, também não tem, é outra política necessária. E a segunda droga é o calmante. Aí, calmante com álcool, fatal. Acidente, demência, polineurite, que é aquela dificuldade para andar, com atrofia da musculatura, né? A demência é a primeira, e acidentes vasculares cerebrais. E mortalidade super alta, tá? Porque eles não procuram ajuda, porque também não tem. Tá? Então, muito grave, e é uma fatia da política como mulher que está totalmente desprovida. Nada. Bom dia. Eu tenho algumas dúvidas. Aqui, ó. Período de abstinência. Eu já ouvi de alguns colegas profissionais também, psiquiatras, que só existe um período de abstinência, são 15 dias. E eu queria saber quais os períodos que o corpo tem de abstinência. Tá. Seja do álcool ou de qualquer outro tipo de droga. Nossa, 15 dias não dá nem para começar a brincar. Uma doença crônica de anos de neuroadaptação, adaptação do neurônio, da célula do estômago, da célula do intestino, do músculo, anos, 10, 20, 30 anos. Demora no mínimo 6 meses, porque tem 3 períodos. Período agudo, que nunca foi 15 dias, são 45 dias. Período agudo, 45 dias para desintoxicar. Esses 15 é quando ele tem mais complicações graves do tipo convulsão. Tá? Então, é por isso, acho que eles economizam a informação, né? Mas é 45 dias de desintoxicação. Tem drogas, como a maconha, que demora, às vezes, 60 para sair do corpo, sem recaída. É a droga de mais difícil desintoxicação. Cannabis sativa. Atrapalha tudo, até porque eles nunca usam só cannabis, né? Usam cannabis e álcool, cannabis e cocaína, cannabis e as novas misturas, ketamina e outras drogas. Então, maconha demora um pouco mais, né? Por conta dessa dificuldade para liberar a maconha do corpo. Álcool, 24 horas já não tem mais, né? Cocaína, 1 semana, não tem mais no corpo, os metabólitos, mas a maconha é a que mais demora. Tá? Então, nós temos essa primeira fase de 45 dias que a gente espera para o indivíduo estar menos intoxicado possível. Nesse meio do caminho, acontece a segunda fase, um pouco antes, um pouco depois, que chama crash, que é a depressão. Porque o cérebro estava totalmente bloqueado pela droga usada frequentemente. A hora que você tira a droga, primeiro que dá um caos químico, elétrico, vira uma confusão. E depois esse cérebro fica sem os hormônios naturais dele. Acontece uma depressão, uma falta de tudo, até tudo se acomodar. Nós estamos falando de células, né? Então, aí vem a segunda fase, que é esse crash. Aí o paciente fica bastante deprimido, aí muitos dos colegas que não são especialistas acabam dando medicação, aí começam os efeitos colaterais, porque a depressão era da droga, ele não tinha depressão, aí fica uma salada mista. Aí, por isso que não funciona, ele recai, porque ele não melhora, aí ele recai, né, para lidar com aqueles sintomas ruins que ele sente da falta da droga. E a terceira fase, aí a gente já está no 3º, 4º mês, é uma fase que a gente considera de estabilização, mas é uma estabilização que pode ter umas abstinênciazinhas. Tá? É estabilização, mas desce o humor ou sobe o humor. Sabe? Dá uma desreguladinha mínima.
Portanto, 6 meses. Tá? Paciência nos 6 meses, por favor. Eu realmente também agradeço muito a Deus e toda a equipe do AI por estar aqui. É muito rico, né? A minha pergunta ela já respondeu agora, mas eu vou fazer assim mesmo, assim, de um outro ângulo. No caso do adicto sair antes, né, dos 6 meses, né, da internação, e a família ela não aceita mais. Por quê? Porque o adicto chegou todo, sabe? Bonito, eu saí antes, né? Mas é porque eu estou muito bem, muito lindo, estou muito bem. E eu dou conta, e a mulher está tão doente, mesmo que ela recebeu algumas instruções, ela fica totalmente vulnerável, porque meu marido voltou, né? Aquela coisa toda ali. Lógico. Então, assim, pelo lado da medicina, seria interessante a gente realmente estar entendendo tudo isso que a senhora falou aqui agora, né? Para a gente estar podendo conversar melhor e explicar melhor. Mas eu queria que a senhora falasse para a gente, como nós não somos profissionais, lógico, né? De uma forma mais tranquila, para a gente orientar essa família pelo lado da medicina. Tá bom. Eu tô ouvindo muita coisa de internação, né? A minoria, gente, interna, né? Então, se a minoria, gente, interna, essa família tem que ir junto para o tratamento no CAPS, ou nos centros de referências, ou na UBS, para ela aprender, ou no Amor Exigente, para ela aprender. Então, em alguns CAPs, a gente tem os grupos, né, não só de Amor Exigente, como de familiares de alcoólicos anônimos, Naranon, né, de narcóticos, enfim. E eu acho que eles podem ajudar a informar, mas a família tem que ir junto. E na internação, também, a família passa por grupos de familiares. Talvez a gente tenha um modelo ainda muito frouxo, né, que não ajude a família a se tratar enquanto o paciente está internado, né? Mas o AE pode informar, né? Então, tentando fazer, né? Tá bom, então é uma saída, o grupo, né? Porque se a gente for contar com o CAPS, eu já falei que não tem especialista. Não é verdade? Então, talvez o AE, o Aranon, né, o Naranon, eles cuidem dos familiares com boa informação e dizendo, paciência, tem que esperar, o paciente tem uma doença crônica, vai demorar para ele se estabilizar, ele não, por enquanto, a medicina não tem cura, ele vai ter que ficar em tratamento, fique ao lado dele e se cuide também. Essa é seu conselho, o aconselhamento. Então, vamos agradecer a doutora Ana Cecília. Obrigada. E o nosso presidente quer dar uma palavrinha. Tá bom, pode. Obrigada, viu? Eu que agradeço a todos. Olha, aqueles que não fizeram perguntas e quiserem fazer, a doutora Ana Cecília está disponibilizando o e-mail dela para que vocês o façam, tá? Então, doutora Ana Cecília, nós estamos absolutamente agradecidos por esse momento especial que a senhora nos concedeu. E eu gostaria de fazer uma pegadinha aqui, perigosa, nem precisa nos dar resposta neste momento. Mas nós teremos um congresso de Amor Exigente, ele é bienal, ele acontecerá em março de 2017, na cidade de Palmas. E a senhora é nossa convidada especial, nós gostaríamos muito que a senhora estivesse conosco. Pode falar não. Eu sei que a senhora depende de agenda, mas realmente seria um grande presente podermos contar com a sua presença. E a senhora está sendo a primeira convidada para o congresso. Ronaldo também tem um agradecimento para o dia de hoje. Doutora Ana Cecília, não tenho nem... A senhora sabe, nós temos uma relação antiga. Eu tenho certeza que duas pessoas, hoje com certeza, ficaram com a orelha quente. Uma é o George Paul Lehman, né, o dono da Ambev, de imaginar que quanta coisa que ele faz para criar uma situação inversa e nós vamos trabalhar contra isso. Porque
nós somos a comunidade que pode fazer isso nesse momento. O Amor Exigente, claro que existem outras entidades tão fortes quanto, mas nós temos a força. 100 mil famílias atendidas mensalmente, não tem como a gente não mobilizar, e isso depende da gente, né? E a outra pessoa somos nós. Acho que cada um de nós nos sentimos recompensados, doutora Ana Cecília, é do fundo do coração, a senhora sabe. Eu devo particularmente isso, mas nós todos devemos pela orientação, porque o Amor Exigente é informação. E quantas vezes a gente chega no grupo para conversar com as pessoas e fica aquela cara de ponto de interrogação, o que responde, né, que falou? Então, no mínimo, a base nós aqui temos. E, principalmente, a gratuidade de ter deixado o trabalho para que nós possamos utilizá-lo, porque isso também é muito importante. Nós temos a 5ª semana no Amor Exigente, e essa semana deve ser utilizada para esse tipo de coisa. Sentar e apresentar para aquelas pessoas essas informações tão ricas. Então, eu, particularmente, todo o meu coração, só não vou chorar aqui porque eu tenho que me segurar, porque já chorei muito lá. Então, eu queria agradecer de coração. Eu sei que a sua disponibilidade é total sempre, mas a tua agenda é tão grande quanto a tua vontade de atender a gente. Então, eu queria agradecer pessoalmente a doutora Ana Cecília, e tenho certeza que cada um agradecerá com uma salva de palmas.